Olá, meus amigos e amigas, vamos agora dar continuidade ao Microsoft Excel e hoje nós vamos construir uma planilha para orçamento doméstico e vamos também aplicar nelas algumas funções. Inicialmente, como de costume, nós vamos abrir o aplicativo onde eu tenho aqui o meu ícone de atalho Microsoft Excel. Então, acesso ao aplicativo, vou escolher aqui a pasta de trabalho em branco e vou começar a construir a minha planilha. Como ela vai ser de orçamento doméstico, eu vou apresentar para vocês um modelinho bastante simples e depois vocês podem construir a de vocês de acordo com os gastos de cada um para ter o controle do seu orçamento. Vou fazer aqui então uma planilha que pode ser utilizada para o controle dos gastos anuais. Na célula A1, portanto, eu vou colocar a coluna mês. E coloco aqui os 12 meses do ano. Vou colocar de forma abreviada. Depois do mês de dezembro, eu vou colocar uma outra célula aqui e vou colocar o total do ano para mostrar os gastos somados em cada um dos itens durante os 12 meses. Como nós já vimos anteriormente, total do ano ultrapassou o espaço da célula. Então, nós vamos aumentar um pouquinho aqui a largura. Coloco o cursor do mouse em cima da linha que separa as letras correspondentes às colunas. Clico, mantenho a tecla pressionada e vou até a largura suficiente para total do ano. Nas próximas colunas, B, C, D, E, F, assim por diante, eu vou colocando os gastos que eu tenho por mês. No meu exemplo aqui, então, eu vou colocar água, energia, internet, aluguel, caso a pessoa more em casa de aluguel, carro, supondo que ela tenha o financiamento de um carro, e para facilitar eu coloco uma coluna diversos, incluindo todos os demais gastos que a pessoa tem durante o para que a planilha não fique muito longa. Depois de diversos, aí eu vou colocar o total do mês, que vem a ser a soma dos gastos que ela tem a cada mês. Da mesma forma que ultrapassou os limites da célula, eu aumento um pouquinho a largura. Depois de total do mês, como é um controle para orçamento doméstico, eu coloco aqui o salário do mês. Aumento um pouquinho a largura da célula. E saldo. A coluna saldo vai me apresentar aquilo que sobrou do meu salário depois de ter pago todas as contas do mês, ou de repente se a pessoa gastou mais do que podia, mais do que ganha, aí esse saldo naturalmente que vai ser negativo. Reparem que a minha planilha já começou a ter aqui um esboço, mas eu quero colocar as bordas aqui numa tonalidade mais escura para dar um destaque, para ficar mais fácil a visualização. Como nós já vimos também anteriormente, eu tenho que selecionar toda a planilha que eu quero aplicar essa alteração nas bordas das células. Então, para selecionar, lembrando, eu coloco aqui o cursor do mouse dentro da primeira célula a ser selecionada,
vai ser a célula A1, não pode ser nas bordas. Dentro da célula, clico, mantenho a tecla do mouse pressionada e vou descendo até a célula A14 e ainda com a tecla pressionada eu me dirijo até a coluna J. Selecionei toda a planilha, posso soltar o cursor do mouse, mas não posso clicar em nenhuma outra célula, senão eu perco a seleção. Aí eu tenho que fazer tudo de novo. Agora eu venho aqui na ferramenta, bordas, clico na setinha. Lembrando que todas essas opções são ferramentas para a borda, mas eu quero uma borda personalizada, então eu venho na última opção, mais bordas. Ele me abre essa tela, eu vou escolher então o estilo de linha, quero esse estilo aqui. Cor eu vou deixar a cor automática mesmo. Quero o contorno da minha tabela, ó, como é que vai ficar, e também quero as bordas internas. Então clico aqui em interna também, vai ficar desse jeito, ok? E tenho aqui a minha planilha. Como ela está apresentando a fonte muito pequena, então eu vou aumentar um pouquinho mais essa fonte. A planilha já está selecionada, está aqui calibre, tamanho 11, então vou escolher uma outra fonte. Vou escolher a fonte Arial Black e vou colocar o tamanho, um tamanho que fica adequado, tamanho 18. Posso clicar fora. Percebam que, deixa eu corrigir aqui a água que saiu incorreto. Percebam que ao aumentar a fonte, naturalmente que passa a ocupar um espaço maior aqui dentro da célula. Como nós já vimos, eu vou trabalhando aqui, aumentando a largura, aumentando mais um pouco, para que todos os nomes das colunas possam ficar visíveis. Diversos, ainda mais um pouco. Total do mês, salário. Mais um pouquinho e saldo. Prontinho. Então ficou com os nomes legíveis. Reparem que conforme a quantidade de letras de cada nome aqui de cada coluna, ela ocupa uma largura, um espaço maior na célula, por isso que está um pouquinho desproporcional. Algumas com a largura maior, outras com a largura menor. Nós podemos depois colocar tudo com a mesma largura, mas o objetivo não é esse. No momento, é apenas apresentar para vocês algumas outras funções do Excel. Agora eu coloco aqui, eu vou preenchendo essa minha planilha de acordo com o passar dos meses. Vamos supor que essa planilha seja uma planilha de um ano anterior, do ano passado. Então vamos supor que eu já tivesse preenchido ela por completo. Eu vou colocar aqui alguns valores fictícios só para demonstrar as funções. Como nós vamos trabalhar aqui com valores financeiros, então nós temos que aplicar uma ferramenta específica de modo que o Excel interprete que os números lançados correspondem a um valor financeiro. Eu poderia lançar os valores digitando R cifrão correspondente à nossa moeda, o real. Ficaria desse jeito. Supondo que no mês de janeiro eu tenha gasto R$ 52,00 de água, então eu teria que digitar R cifrão espaço 52,00.
Agora ficaria muito trabalhoso se eu tivesse que fazer isso célula por célula, preenchendo toda essa tabela. Existe uma ferramenta então que nós formatamos e o valor automaticamente, à medida que vai sendo digitado, ele já inclui o R-cifrão quando eu mudo de célula. Ficaria assim, por exemplo. Eu seleciono a célula, venho na ferramenta Formato de número de contabilização, clico aqui na setinha do lado e aqui ele me dá a opção, dentre outras, R-cifrão, Português Brasil, correspondente ao real. Eu seleciono ela, agora simplesmente eu digito aqui, vamos supor que eu tenha gasto no mês de janeiro R$ 52, eu coloco apenas o número 52. Ao pressionar o Enter ou clicar numa outra célula, automaticamente ele já coloca R-cifrão, R$0052. Observem se eu fizer isso na célula seguinte, do mês de fevereiro, supondo que eu tenha gasto R$50. Ao pressionar o Enter, ele não foi automaticamente para o formato moeda, R-cifrão, ,00, ficou apenas o número 50. Isso aconteceu porque a alteração feita aqui no formato moeda, eu estava com a célula B2 selecionada. Apenas inseri aqui o formato moeda nessa célula, nas demais não. Naturalmente que vai ficar muito trabalhoso se for necessário fazer célula por célula. Fica muito trabalhoso. O Excel ele nos dá uma opção de fazermos isso de forma mais prática e bem mais rápida. Eu tenho que selecionar todas as células da tabela construída onde eu vou inserir valores financeiros. Então, toda essa parte aqui da minha planilha vai conter valores financeiros. Seleciono tudo e altero apenas uma vez. Venho aqui, clico, R-cifrão, Português Brasil, real, cliquei, prontinho. Agora todos os valores que eu digitar aqui na minha tabela, ou que eu realizar algum cálculo, automaticamente já virá com um R-cifrão, vírgula e os 2 dígitos depois da vírgula. Mês de março, se eu gastei R$ 49,53, eu digito 49,53. Enter e ele vai automaticamente. Caso eu tenha um valor inteiro como R$ 52, R$ 50, eu apenas digito o número 50. Não é necessário digitar ,00 porque ao atribuir o formato de moeda, ele é inserido automaticamente. Eu só preciso digitar o valor inteiro, vírgula e os centavos, caso exista esses centavos. Como aqui, ó, 49,53 centavos, eu tive que digitar 49,53. Se fosse só R$ 49, apenas o 49. Mês de abril, R$ 53,12. 53,12, Enter e assim por diante. Para facilitar então, já preenchi aqui com valores fictícios, valores simbólicos, apenas para fazer a demonstração. Onde foi possível colocar valores não iguais, mês a mês, como água, energia, aí eu fui colocando. Internet, por exemplo, eu optei por colocar todos os meses o mesmo valor durante o ano, pus R$ 89,90, considerando que não houve variação. Aluguel a mesma coisa, de janeiro até dezembro, o mesmo valor, eu pus aqui R$ 850. Supondo que a pessoa pague uma mensalidade de um carro financiado, coloquei aqui também, de janeiro a dezembro, os mesmos valores de R$ 550. E aqui em diversos, é a soma de todos os gastos que a pessoa teve durante o mês que não
são água, energia, internet, aluguel e carro. Seria despesa de casa, fim de semana, quando a pessoa eventualmente sai para comer fora, enfim, os gastos que ela teve que não estão citados nas outras colunas. E coloquei aqui também o salário do mês que a pessoa recebe. Joguei um valor aqui de R$ 2.600 e mantive o mesmo de janeiro a dezembro. Percebam que a coluna total do mês, a coluna saldo e a linha total do ano, elas por enquanto estão em branco, porque aqui vão ser apresentados os resultados de uma operação matemática que nós vamos formatá-la ainda. Só que antes de nós entrarmos nessa etapa, nós vamos dar um destaque aqui para essa nossa planilha, para que fique mais fácil a compreensão. Eu vou alterar então a cor de cada uma dessas linhas para facilitar a visualização. Então, eu vou colocar aqui para selecionar a linha inteira. Então eu posso vir aqui no número que representa a linha, dar um clique, ele seleciona a linha inteira. Ou então eu venho dentro da célula janeiro, clico, mantenho a tecla pressionada e seleciono tudo. Então vou colocar aqui verde e azul. Agora eu vou selecionar clicando aqui no número que acabamos ganhando tempo. Azul, vou repetir aqui. Verde, azul, isso, e fica mais fácil de nós visualizarmos. E aqui a linha com os nomes das colunas, vou colocar aqui uma cor para dar destaque, coloco o vermelho. E vocês podem colocar a cor que acharem melhor. Vou centralizar. Para centralizar também eu tenho que selecionar todas as células, ou uma a uma, que demora mais. Muito prático selecionar todas. Venho aqui na ferramenta, ó, centralizar, clico, fica centralizada. Se eu quiser aumentar um pouquinho da fonte, eu posso também, aí fica a critério de cada um. Agora nós vamos formatar os cálculos. Eu tenho aqui no mês de janeiro R$ 52,00 de água, R$ 72,80 de energia elétrica, R$ 89,90 de internet, R$ 850,00 de aluguel, R$ 550,00 de carro, R$ 450,89 diversos. Esse total do mês vai apresentar o valor somado de todos esses gastos. Nós vimos anteriormente que a célula que vai apresentar a operação matemática, ela sempre vai começar com um sinal de igual. Eu tenho a opção então de selecionar essa célula, então digito igual, clico na célula que contém o primeiro valor a ser somado, 52, clico, mais outro valor, C2, mais D2, mais E2, mais F2 e mais G2. São os valores que eu estou somando para apresentar o total de gastos nesse mês. E pressiono Enter e ele me apresenta aqui que no mês de janeiro os meus gastos totalizaram R$ 2.065,59. Eu devo fazer essa soma para cada uma dessas linhas aqui. Se eu fizer usando o mesmo procedimento, colocando igual e ir clicando nas células que contêm o valor, eu vou chegar ao resultado tranquilamente.
Essa tabela é considerada ainda uma tabela pequena, mas ainda assim, se eu fizer célula por célula, linha por linha, eu vou levar bastante tempo para fazer isso. O Excel ele me dá uma função que faz isso de modo muito mais rápido, que é a função soma. Eu vou apagar aqui, ó, R$ 2.065,59. Eu vou apagar para mostrar como fazer com a função soma. Apago, seleciono a célula e venho aqui a opção autossoma na barra de ferramentas. Clico aqui na setinha, ele me dá essas ferramentas aqui, eu venho em soma. Olha só, automaticamente ele coloca igual, soma e entre parênteses o intervalo das células a serem somadas. Como aqui, logo após a digitação dos valores, eu já entro com a soma, reparem que essas células elas estão todas selecionadas com esse pontilhado aqui. Significa que todas elas irão ser somadas, mas nem sempre isso acontece automaticamente. Às vezes nós temos que indicar quais as células que deverão ser somadas. Para identificar essas células, eu seleciono, venho com o cursor do mouse dentro da célula, clico e venho selecionando até a célula que eu quero realizar a soma. Finalizou, pressiono o Enter e ele me dá o mesmo valor, R$ 2.065,59. Uma outra ferramenta que o Excel proporciona é que, ao invés de aplicar a função soma em cada uma dessas células, que apesar de ser rápido, ainda assim eu vou gastar algum tempo, eu posso economizar esse tempo que seria gasto utilizando uma outra ferramenta. Mas isso só funciona quando nós vamos realizar a mesma operação matemática somando as mesmas células em linhas diferentes, como essa daqui. Eu venho, seleciono a célula que eu já realizei o cálculo, essa primeira. No canto inferior direito fica um pequeno quadrinho minúsculo. Eu coloco o ponteiro do mouse em cima e ele muda o formato. Ó, ele tem esse formato aqui, ele vai como se fosse um sinalzinho de mais. Apresentou esse formato, eu clico, mantenho a tecla do mouse pressionada e vou descendo. Ó, descendo em todas as células que eu vou realizar a soma. Cheguei aqui na última, em dezembro, solto e o cálculo ele é feito automaticamente. Na prática, a operação matemática realizada nessa célula ela foi copiada para as outras células, mas utilizando os valores correspondentes a cada linha. Então percebam aqui, ó, vou clicar, aí aqui na barra de fórmulas, ó, eu tenho soma e entre parênteses célula B2, ó, B2, dois pontos é até G2. Então olha aqui, ó, até G2, de B2 até G2. Agora aqui na célula H3 eu clico, olha só, soma e altero, ó, B3, G3. Se eu vou na próxima célula vai ser B4, G4. Lá, B4, G4 para que pegue esses valores e assim simultaneamente. Tem aqui os valores. Preenchi então essa coluna total do mês. Eu vou colocar com uma cor diferente só para dar um destaque aqui. Diferente dessas duas utilizadas. Vou colocar aqui então a cor então vou colocar aqui a cor roxo. Esses são os valores obtidos pelo cálculo. Agora eu vou somar o total do ano individualmente, coluna por coluna, ou seja, quanto que eu gastei de água durante o ano, quanto que eu gastei de energia elétrica. O procedimento é exatamente o utilizado aqui, só que ao invés de nós somarmos os valores da linha, nós vamos somar os valores da coluna. Clico aqui na célula, eu poderia fazer, só como exemplo, igual,
clico aqui 52 mais 50 mais 49,53 e vou somando os demais valores. Ó. Enter. Quando isso daqui acontecer, significa que o valor não coube na largura de célula, foi insuficiente. Para resolver isso daqui, basta nós aumentarmos um pouco a largura da célula e apresenta o valor. R$ 630,81 durante o ano foi gasto somente em água. Mas eu vou fazer utilizando a função que nós vimos aqui, a função soma. Eu vou apagar aqui. Célula, eu seleciono ela, venho aqui em autossoma, clico na setinha, soma. E aí eu vou somar de janeiro a dezembro os valores, ó, de B2 até B13. B2, dois pontos, B13. B2, B13. Enter. R$ 630,81, o mesmo valor. Poderia fazer aqui também a mesma coisa, com a função soma, na coluna C, na coluna D, mas para ganharmos tempo, basta selecionar a primeira célula aqui onde aplicamos a função soma, tem aqui a marcação, um pequeno quadradinho no canto inferior direito, coloco a seta do mouse em cima, a hora que o ponteiro do mouse apresentar esse formato, como o do operador matemático da adição ou soma, eu clico, mantenho a tecla do mouse pressionada e vou selecionando as células até salário mês aqui. Solto e ele apresenta os valores. Reparem, ó, nessas células aqui, o valor ele ocupa um espaço maior do que a largura da célula, então eu corrijo isso aumentando a largura. Isso, olha. Então consigo ver os valores aqui agora. Aqui, salário do mês, ele somou os salários de janeiro a dezembro. Então, durante o ano, sem considerar o 13º, a pessoa recebeu R$ 31.200. Agora ficou faltando aqui o cálculo do saldo. Vou diminuir um pouquinho a planilha para que todas as informações caibam por inteiro aqui. Então, faltou calcular saldo. Para nós aumentarmos a planilha ou diminuirmos, nós utilizamos aqui essa ferramenta que fica, a ferramenta Zoom, que fica no canto inferior direito da tela. Ó. Então, se eu quero dar zoom, vou aumentando, vou diminuindo. Diminuir mais um pouquinho, tenho aqui a tabela completa. Agora eu quero, deixa eu só ajustar aqui, aí. Pronto. Agora o saldo vai me apresentar o quê? O salário que eu recebo, eu pago todas as contas do mês e o que sobra. Se eu gastei menos do que eu recebo, o meu saldo é positivo. Se eu gastei mais do que eu recebo de salário, o meu saldo vai ser negativo. Vamos ver se nós teremos aqui algum saldo negativo. Seleciono a primeira célula aqui, correspondente ao saldo do mês de janeiro. Deixa eu corrigir aqui. Salário. Clico aqui na primeira célula, saldo referente a janeiro, igual salário do mês menos o total que eu gastei no mês, menos, clico aqui no total que eu gastei no mês, pressiono Enter, ou seja, a pessoa recebeu R$ 2.600 de salário, gastou R$
R$5.065,59, sobrou para ela R$ 534,41. Poderia fazer aqui na célula de baixo a mesma coisa, igual salário menos o total do mês. Como nós vimos, o Excel ele nos dá a possibilidade de copiarmos a fórmula matemática utilizada aqui na primeira. Então, seleciono, venho aqui no quadrinho, no canto inferior direito. A hora que o ponteiro do mouse ficar com esse formato aqui, operador da adição, sinalzinho de mais, clico, mantenho a tecla do mouse pressionada e vou até a última célula da minha tabela. Solto e ele calcula automaticamente. Aqui o valor não coube, vou aumentar um pouquinho a largura. Mais. E aí eu tenho o valor. Se a pessoa realmente teve esses gastos, deixa eu só alterar a cor aqui para dar uma diferenciada também. Então vou colocar total do ano, a mesma cor roxa aqui. E aqui na coluna saldo também, para apresentar que aqui foi realizado um cálculo. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para que a tabela caiba por inteiro. Agora eu aumento para enquadrar. Perfeito. E tenho aqui os valores. Ou seja, total de cada mês, tenho aqui. No ano, a pessoa gastou R$ 25.427,67. Recebeu de salário durante o ano R$ 31.200. Pagando todas as contas, ela teve de saldo, sobrou para ela R$ 5.772,33. Ok? Uma vez feita essa planilha, agora eu posso eventualmente utilizá-la para os próximos anos, porque já foram inseridas aqui as expressões matemáticas para apresentar esses valores. Onde está na cor roxa, significa que é uma operação matemática. Então eu quero, por exemplo, usar para um outro cálculo. Eu altero apenas o valor e ele recalcula automaticamente. Supondo aqui que ao invés de R$ 52, eu coloque R$ 60. Ao pressionar o Enter, ele recalcula aqui o total do mês, recalcula o meu saldo e recalcula tudo. O saldo final durante o ano, modifica tudo. Supondo, por exemplo, que no próximo ano lá, houve aqui um aumento de salário de R$ 2.600, foi para R$ 2.900, um exemplo. Então vou colocar aqui R$ 2.900. Aí eu copio para as demais células. Olha só. Então ele recalcula automaticamente, ao meu saldo final aqui durante o ano, R$ 9.364,33. Agora, o que pode acontecer também é nós termos aqui, em um mês ou em alguns meses, dependendo da pessoa, saldo negativo, onde ela gasta mais do que ganha. Então, eu vou voltar aqui, vamos supor, só como exemplo, eu estou vendo aqui que eu tenho sempre gastos, com exceção do mês de abril, eu tive gastos acima de R$ 2.000. Vamos imaginar que a pessoa tivesse um salário redondinho de R$ 2.000. Então, vou pôr aqui 2.000 e vou copiar para as demais células. Então, olha só o que acontece. No mês que o gasto superou os R$ 2.000, só que foram gastos R$ 2.073,59. Ficou um saldo negativo, negativo, sinalzinho de menos antes do
R Cifrão de R$ 73,59. Todo mês onde ultrapassar um total do mês R$ 2.000 terá um saldo negativo. O único mês positivo aqui foi o mês de abril. O mês de abril, onde foi gasto R$ 1.992,24. Sobrou aqui R$ 7,76. No final do ano, depois dos 12 meses, lembrando que eu não estou considerando aqui o salário, o 13º salário, o saldo ficou negativo em R$ 1.435,67. Ou seja, a pessoa fechou o ano devendo esse valor aqui, R$ 1.435,67. Espero não ter deixado dúvidas. Muito obrigado.